Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para iniciar nossa aula. A gente vai estar estudando um conteúdo que eu creio que é que gera muita dúvida, muitas especulações. A gente vai estar estudando aí nessa sexta aula, se eu não me engano. Se não estiver enganado, é a sexta aula. A gente vai estar aí estudando sobre o que é pecado para a morte. É um dos conteúdos ao qual a gente vai estar vendo. A gente vai ver o que não é pecado para a morte, o que é pecado para a morte, aonde o apóstolo João vem relatando lá em 1 João 5,16. Então o texto base do nosso estudo está lá em João, 1 João 5, versículo 16. Eu vou ler para a gente poder meditar na palavra. Está trazendo aqui a leitura do texto, para que nós possa juntos entender o que o apóstolo João queria falar. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, ore e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Meu irmão, o apóstolo João vem falando aqui de dois pecados. Pecado não para a morte, que não é para a morte. Para esse nós podemos orar. As pessoas que estiverem envolvidas com pecado, que não é para a morte, eu posso orar. Mas o apóstolo João vem falando que aquele que estiver no pecado, que é para a morte, eu não posso orar. Porque Deus não vai ouvir a minha oração, Deus não vai trabalhar em favor da minha oração. A gente aprendeu, meus irmãos, que pecado é pecado, e pecado lança no inferno, e pecado leva para o inferno, e pecado gera morte. Por quê? Não foi isso que a gente aprendeu? Romanos 6,23. Vamos ver o que Romanos 6,23 nos ensina? Pecado, ele gera morte. Então, por que João está falando que há pecado que não é para a morte? Então, a gente vai aprender hoje o que o apóstolo João quis dizer. João 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é uma recompensa. Se eu trabalho, eu recebo o meu salário. Então, Paulo estava dizendo em Romanos 6,23 que a minha recompensa pelo pecado vai ser o que? A morte. Então, o pecado automaticamente já gera a morte. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e foram expulsos do jardim do Éden por causa do pecado, quando o pecado entra na humanidade, o que acontece? Entra a morte. Ali surgiu, foi gerada a morte. E a morte, existe 3 tipos de morte. A morte espiritual, que foi quando Adão desobedeceu e pecou. A morte espiritual, meu irmão, é o distanciamento de Deus. É quando a minha comunhão com Deus, ela é quebrada. Essa aliança é quebrada. Morte espiritual, frieza. Eu já não consigo orar, eu já não consigo meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, eu já não consigo jejuar, eu já não consigo ir para os cultos, para a casa de Deus, eu já não tenho vida espiritual. Morte espiritual. A segunda morte é a física, deste corpo físico. Todo ser humano, todo ser vivo que morre é por causa do pecado. O pecado, ele vai matando o corpo. Aos poucos, nós estamos definhando aos poucos, até chegar à morte física por causa do pecado. É o salário do pecado, a recompensa. E a terceira morte é o que a Bíblia chama de segunda morte, que é a morte eterna. A condenação eterna para aqueles que partem para a eternidade sem Cristo. Então existem essas 3 mortes. E as 3 mortes são que? Consequência do pecado. Então por que João fala
em 1 João, capítulo 5, no versículo 16, que há pecado que não é para a morte, e eu posso orar para as pessoas que estão neste pecado, mas há o pecado para a morte, eu não posso orar. O que João queria dizer com isso? Vamos ver. Primeiramente, eu quero ver com vocês pecado que não é para a morte. Vamos lá. O que é pecado que não é para a morte? Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 e o versículo 26. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala. Aprender. Marcos 11, 25. E diz assim a palavra do Senhor: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa com alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas, os seus pecados. Mas se vós não perdoar, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas, os seus pecados. Então aqui a gente vê em Marcos 11, do versículo 25 ao 26, que aqui há perdão. Há perdão para o pecado. Se eu perdoar o meu irmão, o meu próximo, Deus me perdoa. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Mas há perdão para o pecado. 1 João 1,9. Vamos ver. 1 João 1. Não, 9, isso é 1 João. Confundi com João. 1 João 1,9. Vamos ver o que aqui diz. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Se nós confessar o nosso pecado, Ele perdoa. João 1,9, 1 João 1,9 está falando o quê? Há perdão, para o pecado. Isaías 43, 25. Vamos ver o que Isaías 43, 25 diz. Isaías capítulo 43. O versículo 25. Olha o que diz. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aqui quem está falando é Deus, não é Isaías. Deus, Ele mesmo, apaga as nossas transgressões e perdoa os nossos pecados. Ou seja, há perdão para pecado se houver um verdadeiro arrependimento. Se eu me arrepender verdadeiramente, meu irmão, há perdão. Deus me perdoa, Deus me purifica. Há uma transformação. Então, meu irmão, se há perdão para pecado, esse pecado que não é para a morte, quando João fala que há pecados que não é para a morte, é o pecado que é perdoado. Há perdão para o pecado ao qual haja um verdadeiro arrependimento e a pessoa não volta a cometer aquelas práticas. Somos perdoados, lavados pelo sangue de Cristo. Quero ler também 1 João 2. 1 João 2. O versículo 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Há perdão. Então a gente aprendeu que quando João fala de pecado que não é para a morte, ele está falando de pecados que é perdoado. Quando João fala de pecado para a morte, é pecado que não tem perdão. Existe dentro desse texto de 1 João 5,16, pecado que não é para a morte, pecado que é para a morte,
duas teses que eu quero trazer. Pode ser que tenha mais, mas eu vou trazer as duas principais e umas é a que eu creio e eu acredito dentro da palavra. A primeira linha teológica é pecado consciente, ou seja, o pecado para a morte, alguns creem que é aquele pecado consciente, ou seja, eu peco porque eu quero, eu peco porque eu gosto. Eu gosto da prática pecaminosa, então eu vou pecar. Tem pessoa que gosta do pecado, tem pessoa que gosta de se embriagar, tem pessoa que gosta de usar droga, tem pessoa que gosta de uma vida de devassidão, tem pessoa que gosta de cometer homicídio, assassinato e coisas más. Ela gosta. Então, a primeira linha teológica para pecado, para a morte, é o pecado consciente, aquele que eu cometo, pratico consciente. Não foi por inocência, eu pequei porque eu não sabia, não, eu sabia que era pecado, eu sabia que era errado e mesmo assim eu fiz. Fui fraco, fui covarde. Da onde que eles tiram essa primeira linha teológica, que é o pecado consciente, aquele que eu pratico e que vai gerar o que? A morte física. Que Deus, o justo juiz, vai vir prestar contas comigo. Adeildo, você pecou demais, eu sei pela minha onisciência que você não vai se arrepender. Então eu vou dar um basta. Levítico 10, do versículo 1 ao 2, vem falando de Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão. Nadab e Abiú eram sacerdotes, ofereceram fogo estranho no altar. O que acontece? Deus fulmina os dois diante do altar. Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdotes, filho do primeiro sumo sacerdote, foram mortos na frente do altar. Por quê? Porque pecaram, porque desrespeitaram os princípios estabelecidos por Deus, que Deus estabeleceu princípios para o sacerdócio, e eles quebrou os princípios. Foram mortos. Em Levítico 10, do versículo 1 ao 2, eles montaram a primeira linha teológica. Eles usam também Números 16, que vem contando a história de Corá, Datã e Abirão. Aquele pessoalzinho lá que se levantou contra o ministério de Moisés e de Arão e que fez a cabeça de uma quantidade muito grande de pessoas que o seguiu. Que a Bíblia relata que outras pessoas também foram mortas por causa dessa rebelião. Se eu não me engano, foram acho que 250 pessoas, se eu não estiver enganado. Números 16, eles também pegam isso, porque Datã, Corá e Abirão foram mortos pela rebelião deles, por ter se levantado contra o ungido de Deus. A terra se abriu e engoliu eles vivos. Os outros, se eu não me engano, 250, foram mortos também. Parece que Deus mandou fogo do céu e matou eles. Foram fulminados. E eles também usam Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, a história de Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade, levaram parte para os apóstolos e a outra parte eles escondeu para si próprio, a ganância, e mentiu. Não, está aqui, ó, isso aqui é todo o dinheiro da propriedade. O Espírito Santo revela tudo a Pedro. Pedro fala por que você mentiu para o Espírito Santo e Ananias cai morto. 3 horas depois, a esposa dele, Safira, também mente e morre aos pés dos apóstolos. Há também outros textos, como lá o texto de 2 Samuel, se eu não me engano, capítulo 6, que vem contando ali a história de Uzá, ao qual Davi pega a arca e está levando a arca para Jerusalém, os bois tropeçam, acontece algo ali, que a arca ia caindo do carro de boi. Uzá, com boa intenção, vai tentar segurar a arca e Deus mata Uzá. Por quê? Porque houve também uma quebra de princípios. Porque a arca, ela foi construída com varais de ouro para que os levitas carregassem no ombro. E somente os levitas podiam tocar, e não era qualquer um. Era levitas separados para esta função. Uzá toca na arca, quebra o princípio e morre. Então há essa primeira linha teológica, que pecado para a morte
é o pecado consciente, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, e mesmo assim, sem temor a Deus, sem respeito a Deus, eu pratico. Deus vem e coloca um ponto final, dá um basta em mim, sabendo que eu não vou me arrepender e sabendo que eu vou trazer dano para mim e principalmente para os outros, para outras pessoas. Deus ceifa a minha vida, porque Ele é o dono da vida e da morte. Ele está no controle da vida e da morte. Então, essa é a primeira linha. A segunda linha teológica, que é a que eu acredito, irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? A gente viu que há perdão para pecado. E quando Jesus veio, foi para isso. Para que eu e você fosse perdoado das nossas transgressões. Mateus 12, do versículo 31 ao 32, eu vou ler. Mateus. Vamos ver. Mateus 12, do versículo 31 até o 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então, meu querido, Mateus 12, do versículo 31 ao 32, fala que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu creio, meu irmão, dentro da palavra que a gente está vendo aqui, que há perdão para os demais pecados se eu me arrepender, se eu me converter, e se eu for lavado pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro imaculado, há perdão. Os meus pecados é apagados, é anulado, o Senhor ele não se lembrará mais dos meus pecados. Vai vir as consequências. Deus perdoa, as consequências vêm. Mas Ele perdoa, já não estou condenado ao inferno. Mas o único pecado, o único que a Bíblia fala que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Mateus 12, 31. Então, dentro da palavra, quando o João fala de pecado para a morte, não é para orar para essas pessoas, ele está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele está trazendo um ensinamento que Jesus trouxe, e ele estava lá em Mateus 12, quando Jesus fala para os sacerdotes que acusavam ele de expulsar demônio, com a ajuda do príncipe dos demônios, Belzebu. Ah, você expulsa demônios com a ajuda do príncipe dos demônios. Aí Jesus fala: se vocês estão empregando uma obra do Espírito Santo a Satanás, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo e não há perdão. Então, meu querido, João, ele pega o ensinamento de Mateus 12 e traz aqui, ó, o ensinamento de Jesus de Mateus 12, ele traz aqui para 1 João 5,16. Pecado para a morte, ou seja, não ore, não adianta. Sabe por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo já está condenado. Não há perdão nesta vida e nem na vindoura, nem na futura, na eternidade. Quem blasfema contra o Espírito Santo já está condenado. Há pessoas neste mundo que já blasfemou. Há pessoas ainda vivas andando neste mundo que já cometeu esse pecado. Já estão condenadas ao lago de fogo. Então, a pessoa está no pecado do vício, da prostituição, do adultério, do homicídio, do estupro, do tráfico de drogas, seja o pecado que for. Há perdão. João fala, ore por eles. O pecado que não é para a morte, ore para que Deus liberte, para que essa vida seja transformada. Pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não adianta orar. Irmão, como é que eu vou saber que uma pessoa cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e não é para mim orar para ele? Irmão, o Espírito Santo e o nosso espírito, quando a gente tem comunhão, ele se comunica. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Se uma pessoa está no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, já está condenada, não há mais
não há mais jeito, não tem mais solução para ele, o Espírito Santo vai testificar, não ore por fulano. Deus, ele pode até não falar o porquê, não ore para o fulano, porque fulano, braço em mão. Não, Deus não vai fazer isso. Deus só vai falar, não ore para o fulano. E o que é que eu devo fazer como servo obediente e fiel? Obedecer. Se Deus falou para não orar, não oro. Deus, ele não vai deixar eu ficar orando para uma pessoa que já está condenada. O Espírito Santo vai testificar com o meu. Não ore para o fulano. Acabou. Lembra quando Paulo queria ir para uma determinada cidade evangelizar, o Espírito Santo não deixou? Não, você não vai para cá, mas vai para lá. Direcionou ele para outra direção, para outra cidade. Paulo só obedeceu, e é assim, irmão. Às vezes nós vamos querer fazer algo e o Espírito Santo vai nos direcionar para outra direção. Precisamos somente obedecer. Servo obedece o Senhor. Então, deixo aqui esse pequeno resumo sobre a sexta aula, pecado para a morte. A apostila está aí no grupo também, dá uma lida, muito boa, está um conteúdo bacana, lê a apostila, tá bom? E muito obrigado aí pela participação, muito obrigado por estar conosco aqui nessa aula e que Deus abençoe grandemente.